Jesús os abençoe. Novamente aqui em TV Metrópolis, Fé, Vida e Paz. Hoje, com grande alegria, estamos junto a vocês para compartilhar este programa, que com certeza marcará um antes e um depois. Hoje, nós temos muitas coisas para contar para vocês, muitas novidades, entre elas, nosso Centro Educacional Infantil São Juliano, já amanhã estaríamos apresentando para vocês os 2 primeiros blocos. É um convite para que todos possam participar, se é possível. Temos aqui a nosso arcebispo, Dom Damasquinos Mansur, que chegou de São Paulo com uma visita muito especial, acompanhado do archimandrita Demétrio Satariano. Para nós é um orgulho tê-los aqui. É um programa que começou já em Ipameri, lá que vocês vão poder ver algumas fotos da celebração que ele fez. Aqui, Ipameri, Goiânia, Aparecida de Goiânia, e também estará presente em Anápolis, o domingo, às 10 horas, celebrando a Divina Liturgia. Ele trouxe para nós sua bênção, mas agora nós queremos também dizer que ele vai dar a aula inaugural do curso de pós-graduação de Teologia Bíblica. Tudo isso para que nossa comunidade, assemelhando-se ao Evangelho de Marta e Maria, trabalhe atarefado, mas também acompanhado pela meditação e pela palavra. Hoje, Dom Damasquinos aqui está conosco e vamos apresentá-lo. Ele é arcebispo metropolitano de São Paulo e todo o Brasil, da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquia. Seja bem-vindo, Dom Damasquinos. Muito obrigado, muito obrigado. A primeira pergunta que vou fazer para o senhor é: por que nós, que sempre nos faz uma pergunta, qual é a importância de ser antioqueno? Antioqueno, quando nós falamos antioqueno, significa que nós voltamos para a cidade de Antioquia, onde foi pela primeira vez os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, foram chamados cristãos. A palavra cristão nasceu naquela cidade de Antioquia, na Ásia Menor. E Antioquia, onde está ubicada? Lá naquela cidade foi fundada a primeira igreja. Foi fundada pelos dois apóstolos, Pedro e Paulo. Eles fundaram o trono antioquino, que vive até agora. Com certeza agora todo mundo sabe que a sede não é mais na cidade de Antioquia, porque por causa de muitos terremotos, muitos problemas lá, naquele tempo de 13º século, a sede patriarcal foi transferida para Damasco. Antioquia foi considerada a capital da Síria, mas quando foi destruída esta cidade pelos terremotos, muitas outras coisas, a sede patriarcal foi transferida para a capital da Síria, nova capital, que é Damasco. E até agora temos nossa sede patriarcal em Damasco. E agora uma pergunta pessoal. Quando nasceu sua vocação pelo sacerdócio? Nós sabemos já que como arcebispo e bispo aqui de Brasil, já tem 27 anos. Sim. Que é uma bênção para todo o Brasil. Sim. Mas a vocação mesmo, quando nasceu, conte-nos um pouco como se desenvolveu, onde estudou primeiro, onde se formou, porque nós queremos que nosso povo conheça algo a mais desse Pai tão especial que nós temos e que queremos divulgar e que todo mundo saiba que detrás dessa pessoa, pastor, também nós temos um ser humano maravilhoso e que, como sempre decimos aqui em Fé, Vida e Paz, nós tentamos passar testemunhos de vida e de fé. Sim. Esta é uma história tem que voltar para quase 60 anos atrás, que tinha quase 11 anos,
que foi chamado para ir para um mosteiro em outro país. Eu nasceu em Damasco, foi chamado para ir para um mosteiro no Líbano. Que foi para lá porque tinha gosto para a igreja, como menino, mas não entendo nada, só vai para a igreja só para olhar para as pessoas. Depois, no mosteiro, fiquei quase 15 anos estudando, terminei secundária escola, depois Instituto de Teologia de Universidade de Velamand, depois foi para a Grécia, fez pós-graduação, depois na Grécia voltei para Damasco, para aquela área na Síria e Líbano, trabalhei servi junto com o nosso saudoso patriarca Ignatius IV, o qual foi escolhido para vir para o Brasil. Este foi no ano de 1992. Foi ordenado bispo que veio para o Brasil para servir as necessidades de nossa comunidade em Brasil. É como ajudante do ex-metropolita Ignatius Fritzli. Quando ele faleceu, eu assumi depois dele, como decisão do Santo Sínodo, que agora tem aqui no Brasil quase 27 anos servindo estas comunidades em todo o Brasil. Nós agradecemos muito a nosso patriarca. Este é em resumo, tem muitas, mas 60 anos resumir em poucas palavras. Não, mas nós agradecemos muito a nosso patriarca Ignacio IV, que saudoso, que ele pensou no Brasil de um jeito diferente. Muitas vezes, nossa igreja, eu sempre uso uma palavra muito simples, se pensou como uma igreja de manutenção. Isso que significa? Atender simplesmente à necessidade das pessoas que chegavam de lá, sírios, libaneses, gregos, russos, ucranianos, e aí nossa missão ficava um pouco limitada. Mas hoje, nosso patriarca, saudoso patriarca Ignacio IV, ao enviar a Dom Damasquinos, ele pensou não só em nós, não só em isso, pensou também em algo maior, que a ortodoxia é uma riqueza, e essa riqueza nós não podemos escondê-la, e nada melhor que Dom Damasquinos para mostrar essa riqueza da ortodoxia. Então, uma das coisas que nós sempre ficamos maravilhados quando escutamos cantar a Dom Damasquinos, por exemplo, a música bizantina. Quanto importante é dentro da liturgia para evangelizar a música, Sayana? A música, geralmente, nossos ofícios na Igreja Ortodoxa, a maioria é cantados, nossa leitura. Por isso, quem entra na igreja, que sente que estes cantos elevam o espírito dele para o céu. Lembrando aqui, uma coisa aconteceu na Constantinopla, quanto na Rússia. Querem saber qual religião o povo russo segue. Este de 1000 anos atrás. Mandaram uma comitiva para todo lugar no mundo, para ver qual é a melhor religião para eles seguir. Eles foram para muitos lugares, têm opiniões, mas quando eles voltaram, falaram para o príncipe lá, nós fomos numa igreja, quando entramos e ouvimos as orações que eles fazem, nós sentimos, nós não estamos mais na terra, estamos no céu. Falei, qual é esta igreja? Fala, a igreja ortodoxa na Hagia Sofia, na Turquia, que a igreja adotou esta religião ortodoxa. Por isso, agora, a Rússia é um país ortodoxo, a maioria. Por isso, é que tudo vem de canto, porque o canto ajuda. Nós falamos que o cânticos é língua dos anjos, que cantam sempre, sem cessar, na frente do trono de Deus, cantando sempre, cantando Santo, Santo, Santo Deus. Isto é uma coisa muito importante. E na prática também, eu, desde meu
começou meu serviço em Damasco e antes no Líbano, todas as pessoas que vieram para coral, para aprender música, eles senti que eles tinham convocação para ser padres. Até as meninas para ser esposas dos padres, não sabem? Na igreja ortodoxa, o casado pode ser um padre. Por isso, a maioria que entraram através do coral, através da música, que ficaram membros ativos dentro da igreja, seja padres, seja esposas dos padres ou filhos dos padres. Muito obrigado, Sayena. Nós vamos ir a um pequeno intervalo e vamos a continuar, porque temos muito que aprender hoje e vamos a tentar aprender o máximo possível, porque é assim que se cresce, conhecendo mais o tesouro da ortodoxia. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Programa Negócios, com Debré Bucar. Com nomes de personalidades e de acontecimentos que marcaram época, as vitaminas aqui são um caso à parte, feitas de forma artesanal e de sabor inigualável. No setor oeste, coração de Goiânia, a nostalgia e a excelência em qualidade estão a seu dispor. Adormecida pela dinâmica da cidade, a Fonte do Paladar guardou seus segredos a 7 chaves e agora está disposta a lhes mostrar o resultado. Isso mesmo, a Fonte do Paladar está de volta, trazendo as boas e nostálgicas vitaminas, o cafezinho, o mesmo sorvete, com a mesma receita e o mesmo amor, para que os antigos fregueses recordem a maravilhosa época e para que os novos possam ter um pouco da experiência dos tempos de outrora desta maravilhosa cidade. Fonte do Paladar, desde 1958. Tradição e amor. Continuando con uno de los temas da riqueza da ortodoxia, é que nós temos os padres celibatários, que podem chegar a ser bispos, e os padres que se casam antes de ser padres, antes de la ordenação, de ser inclusive diácono, e depois ficam como sacerdotes permanentes dentro del sacerdócio. Nosso arzobispo, óbvio, junto al archimandrita Padre Demetrios, son celibatarios. Y es una de las riquezas de la ortodoxia. Yo quiero que don Damasquino también nos explique algo sobre esa vocación de ser celibatario, porque nos valorizamos muito uno y otro, y juntos fazemos esa riqueza espiritual. Sí, como o apóstolo Paulo ensinou sobre este assunto. Ele quer dizer que os dois, o celibato é bom, que o casado é bom, porque o casamento não é pecado, porque o casamento também uma coisa dada por Deus, Deus já ordenou que a gente casa, por isso o sacramento de casamento, do matrimônio, é um sacramento muito respeitado como todos os sacramentos. Quem pode seguir o celibato, seja bem-vindo, muito bem, melhor. Quem não pode, tem que casar. Porque o mais importante é o serviço que ele vai prestar para a comunidade. Não importa
situação dele, ele decide seguir este caminho ou outro caminho, viu? Por isso nós temos na Igreja Ortodoxa muitos casados ficaram santos. Não é o celibato que chega para a santidade. Até os casados, até as mulheres, todos chegam para a santidade. Por isso, quem serve com honestidade de coração dele, com fé em Jesus Cristo, ele pode chegar para a santidade que nós todos chamados para ser santos. O Senhor tocou um tema importante, a honestidade, uma vocação íntegra, uma vocação de coração. Isso é o que precisa toda a igreja, e não só como sacerdotes, sino há umas perguntas que também sempre nos fazem. Qual a importância da vida monacal, dos monges, das freiras na ortodoxia? Sim, nós temos monges, temos freiras na ortodoxia, a vida monástica é muito importante. E nós, na Igreja Ortodoxa, recebemos a força de vida através das orações dos monges. Muitos monges na Igreja Ortodoxa, eles não vão para o mundo para pregar para muitos. Mas eles, seu esforço, sua oração para o mundo, deixa muita gente vai para o mosteiro sozinho para receber orientações espirituais dos monges e monjas. Por isso é muito importante, eu acho, a presença de um mosteiro em cada lugar, porque é um mosteiro como uma copo de água no deserto. Quem está com sede acha a solução para a vida dele. Que graças a Deus aqui nós desta área perto de Ipameri, não é? Ipameri. Temos um lugar agora, foi doado por uma pessoa, agora está programando para que este lugar ser construído um novo mosteiro. Neste mosteiro vai ser o único na América Latina que vai ter gente que chama muitas pessoas, acolhe muitas pessoas, preste muitas orientações espirituais. Quem deseja ficar lá por um retiro espiritual com eles, vai ter aberto. Esperamos que sim. Agora temos o terreno, mas precisa agora quem vai ficar neste terreno. Eso es lo importante. No siempre decimos que a los monjes y las freiras, el movimiento monacal fue siempre el pulmón de la ortodoxia, que alimenta, y gracias a ellos también nos podemos respirar por la oración de ellos. No sabemos cuánto importante fue la vida en el Monte Athos, lo que dejó la Filocalía, que muchas personas aquí ya conocen sobre esos libros, sobre el peregrino ruso y otros. Mas yo acho que esta experiencia va a ser una experiencia única, donde las personas aquí en Occidente van a poder ter ese contacto directo con esos monjes. Bueno, Don Damasquino justamente él faló, él es un espejo también espiritual de esa vida monacal lá, porque él, como nos contó, desde los 11 años de edad, él ya estaba en la vida espiritual, esa vida que nos está tentando pasar para nosotros. Y nos olhamos para él como un pai, ese pai y pastor, que Deus le confió a Brasil. Mas, Don Damasquinos, cuánto importante es para nós esas visitas pastorales que o Senhor faz, esse contato com as pessoas, essas pessoas que olhem em um Senhor, um pai e um pastor. Quanto importante é ter coração de pastor. E que é ter coração de pastor? Que tem dentro dele amor a Deus. Que tem amor a Deus dentro dele vai ser bom pastor. Porque o nosso exemplo, o bom pastor Jesus Cristo, fez grande sacrifício a vida dele para salvar o mundo. Quem tem este amor para este Salvador dentro dele, ele vai servir o povo no melhor jeito. E Sayena, nós decimos, Sayena significa Nosso Senhor, en el sentido aquí se usa en portugués don, ¿sí?
mas a importância que tem quando nós decimos Nosso Senhor, em verdade, porque, como disse São Ignacio de Antioquia, onde está o bispo, está a igreja. Então, a presença dele aqui conosco, no centro-oeste do Brasil, é dizer para nós, aqui está a igreja. E a igreja não são as paredes, como falou em Ipameri, na celebração da artocracia, que é uma ação de graças, porque celebramos o dia de São João, o 29 de agosto. E ele na celebração recalcou isso. Que nos poderia dizer para essas pessoas quando São Ignacio fala disso? Onde está o bispo, está a igreja. É porque, desde o início da igreja, Jesus ordenou os apóstolos para dirigir a igreja. Deu para eles uma graça para ser bispos na igreja. Significa, não pode ter igreja sem bispo. O bispo canônico, onde está o bispo, está a igreja. Por isso, não tem igreja sem bispo canônico. Bispo canônico significa é sucessor dos apóstolos, dos 12 apóstolos. E nós, na igreja antioquiana, sucessor do apóstolo Pedro e Paulo. Viu? Este significa, esta é a igreja verdadeira, a igreja que louvar a Deus, igreja que divulga o Evangelho, igreja que respeita todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, depois um, depois o outro. Nós, por exemplo, na ordenação do bispo, os bispos, depois da eleição no Santo Sínodo, ele por um bispo, eles se encontram num ofício que eles colocaram no Evangelho em cima da cabeça dele, que fazem esta ordenação. Depois colocaram a mão na cabeça dele. Significa, esta mão de Jesus Cristo que foi colocada em cima das cabeças dos apóstolos, através dos apóstolos foi colocado desde 2000 anos na cabeça de todos os bispos. Mas sempre como Evangelho, porque tem que respeitar o Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos deste Evangelho. Significa, cada bispo tem graça de Senhor Jesus Cristo, que quando alguém pede para o bispo a bênção, ele não dá a bênção de si mesmo, ele dá a bênção no nome de Jesus Cristo, porque só a bênção vem de Jesus Cristo, mas ele só meio de transmitir esta bênção para outras pessoas que pedem esta bênção. Isso é o que diz também San Máximo el Confessor, que o bispo é a imagem viva de Cristo. Al ter o bispo conosco, lo temos também a Cristo conosco. Então, eu vou deixar para que Dom Damasquinos deixe uma mensagem para nosso povo que quer aproximar-se à fé, que quer conhecer mais, para deixar mensagem final do Senhor para eles. Que ele diria a eles, mais que hoje, o Senhor, inclusive, dando importância à palavra, vai dar a bênção em la aula inaugural do curso de pós-graduação bíblica que se vai fazer aqui, justamente com a chancelia de la FACEM, a Universidade de FACEM, e com o apoio da PUC. Vai ser, inclusive, na aula da Universidade Católica, na praça universitária. Para esses irmãos que querem aproximar-se e conhecer nossa fé. Uma mensagem final. Olha, a mensagem que dá para meus filhos, para os cristãos, para todo ser humano, é o seguinte: cada ser humano deseja ser feliz. Foi criado para viver alegria, não foi enfrentar sofrimento. O sofrimento foi escolhido por ser humano, mas o Deus deseja para ele alegria imensa. Agora, todo mundo procura esta alegria, está procurando neste mundo, infelizmente não está achando alegria completa neste mundo. A alegria sempre não é completa, sabe, neste mundo. E a alegria perfeita só podemos achar em Deus. A paz completa pode acharmos em Deus. Tem que ter fé em Deus
E depende de Deus, que Deus dá tudo para você. Ele ilumina a cabeça do Senhor, cada Senhor, para ele escolher o caminho onde ele vai. Mas tem que deixar espaço no lugar de cada pessoa, no lugar de Deus dentro dele. Se tem Deus dentro dele, significa que tem vida, porque Deus é vida. Se temos fé, tem que deixar lugar. Deixar lugar para a vida dentro de nós, termos a vida verdadeira dentro de nós. Se nós temos a vida verdadeira e paz verdadeira, significa que temos alegria imensa que vem de Deus. Que este curso de prosculação que vai ser feito nesta região, eu acho que vai ser uma ajuda para as pessoas que desejaram a vida verdadeira com Deus, para eles conhecerem mais, para a fé que eles têm ser fortalecido a mais também, para eles conseguirem chegar para a alegria de Deus. Não afasta de Deus de você. Tudo vocês neste mundo, não esquece de dar para Deus minutos por dia. Se dá para Ele minutos, Ele enche vocês de alegria e de paz. Don Damasquino, muito obrigado. Inclusive este livro nós lhe damos a todos os convidados que chegam aqui a nosso programa, que é a fé ortodoxa de um padre Tomás Hopko, que foi traduzido ao português, em comemoração de los 25 anos. Ele já tem 27 anos aqui, mas é bom que o Senhor leve de lembrança para também distribuí-lo, porque o Senhor já tem para alguém que o Senhor considere que queira conhecer mais sobre nossa fé. Um para o Senhor e outro para o Padre Archimandrita. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, sua bênção. E como ele mesmo falou, tendo a bênção de Deus, por meio dele, está a nossa igreja, que é católica e apostólica ortodoxa. Justamente essa apostolicidade da igreja está porque temos um apóstolo detrás de nós. Em caso, hoje, temos a Dom Damasquinos conosco. Muito obrigado. E hoje TV Metrópolis está de festa al tê-lo aqui conosco, e agradecemos este meio para chegar e que conheçam mais sobre nosso pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Pode deixar de agradecer Metrópolis, que dê espaço para você, para divulgar a fé, paz e vida em todo lugar. Nossa gratidão a toda a equipe de TV Metrópolis. Um breve intervalo. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil e começa desde cedo. Sabemos também que uma boa educação ajuda nas escolhas certas. Inovando no campo da educação, dos valores e da cidadania, o Colégio Praxis Flamboyant tornou-se referência em ensino-aprendizagem. Além da educação no período matutino, educação infantil ao ensino médio, o colégio oferece o período integral para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, primeiro ao 5º ano, e o período vespertino para a educação infantil. Nosso diferencial para o ensino em tempo integral é suprir a necessidade das famílias. Colégio Praxis Flamboyant, educando com princípios. Avenida Jorge Martins, Alto da Glória, Goiânia. Telefone 3281-1544. Agora teremos a leitura que fará o Padre Demétrios, nosso archimandrita, sobre o Evangelho que lemos no domingo na Divina Liturgia. Leitura do Santo Evangelho
segundo o evangelista São Mateus. Disse o Senhor esta parábola: o reino dos céus se assemelha a um rei que quis ajustar conta com os seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como não tivesse como que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que tinha, para pagar a dívida. Mas o servo caiu de joelhos diante do Senhor e disse: Senhor, tem paciência comigo e te pagarei tudo. Compadecido, o Senhor o deixou ir embora e lhe perdoou a dívida. Esse servo, ao sair dali, encontrou um de seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pelo pescoço e sufocava-o, dizendo: paga o que deves. De joelhos, o companheiro suplicava: tem paciência comigo e te pagarei tudo. Mas ele não concordou e o fez ir para a cadeia até pagar a dívida. Ao verem isso, seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo miserável, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? Irado, o Senhor o entregou aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. Assim também fará conosco o meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão de todo o seu coração. Quanto importante é esta leitura do Santo Evangelho para nós. Dia 1º de setembro, começa nosso ano litúrgico. E que importante ter esta visão de nossos irmãos, que nós vemos sempre quando alguém erra, lo julgamos e nos colocamos sempre em posição de juízes. Hoje o Senhor nos ensina a ter esse coração de pai. Coração de pai é aquele que perdoa, é aquele que tem, como diz o Evangelho de hoje, e que pede paciência. Quando nós erramos, queremos que os demais tenham paciência com a gente. A pergunta é: nós temos paciência quando alguém erra com a gente? E isso é o que diz São João Crisóstomo, quando nos coloca perante uma pessoa e nos diz que sempre temos que valorizar o outro. E dizer não somente que é o que eu tolero do outro, mas pensar e colocar-nos que é o que o outro tolera de mim. Quando eu tenho essa visão, muda meu jeito de ser. Porque quando eu penso o que outro tolera de mim, cria em mim um sentimento de humildade. Valorizo ao outro, ao próximo, e como consequência, amo mais. Essa é a mensagem de São João Crisóstomo para começar este ano litúrgico. Começar perdoando, não julgando e ter coração de pai. Amar e abraçar a nossos irmãos com coração de pai. Que Deus os abençoe. E hoje fomos abençoados a ter conosco nosso arcebispo, nosso pai, nosso pastor, que a mim pessoalmente também me abraçou com coração de pai. E isso é minha missão como filho, cumprir a missão de filho. E como nós decimos, para ser um bom pai, temos que ser bons filhos. Que Deus os abençoe e até nosso próximo programa, Fé, Vida e Paz.